Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo certinho aí com vocês. Vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo, ao nosso estudo sobre os tecidos, a histologia humana, beleza? Bom, esse conteúdo ele vai estar lá no caderno 3, beleza? Aulas 37 e 38, lembrando que a aula 37 é o tecido epitelial de revestimento, que foi o nosso conteúdo das aulas da semana passada, ok? E a aula 38 vai falar um pouquinho sobre o tecido epitelial glandular. Já adianto para vocês que sobre o tecido epitelial glandular, tá? O material de vocês ele traz poucas informações, tá? Mas nós vamos comentar um pouquinho mais, vou explicar para vocês certinho o que é uma glândula, como se forma uma glândula, né? E a importância dessas glândulas no nosso organismo. Beleza, pessoal? Bom, páginas 256 e 257 é onde vocês encontram esse conteúdo, valeu? Vamos lá então, gente. Tecido epitelial glandular, beleza? Vamos lá, especificar primeiro o que vem a ser um tecido epitelial. Então, tecido epitelial nada mais é do que um folheto, né? Sempre que eu falo folheto, você vai pensar em uma folha, tá? Pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha normal de papel aí que vocês tenham na casa de vocês, beleza? Então, um folheto, e a partir desse folheto, nós temos o conceito biológico de que esse tecido ele vai ser constituído por células que possuem a mesma origem e, por possuírem a mesma origem embrionária, possuem a mesma função biológica, tá? Então, lá no tecido epitelial de revestimento, a função era revestir, tudo bem? Ou seja, proteger o corpo, né, externamente e internamente, né? Externamente, você tem um tecido epitelial com essa função mais de proteção, de revestimento, né? E internamente vai depender do lugar onde esse tecido ele está presente. No caso aqui do tecido epitelial glandular, também é um epitélio, tá? Formado por uma camada de células. Agora, essas células, tá? Elas têm outras funções, beleza? Por que eu chamo de tecido epitelial glandular? Porque a função aqui não é mais revestir. A função é produzir, armazenar e secretar substância. E daí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse último tópico, beleza? Quando eu falo de glândula, uma glândula secreta. Só que às vezes, né, essa glândula ela vai secretar a substância durante toda a vida do indivíduo. Ou às vezes a glândula vai secretar uma substância, né, em um determinado momento e não secreta mais, ok? Então vai depender do lugar, né, da glândula em si e da função que essa glândula exerce no seu organismo. Se essa glândula produz uma substância que precisa estar presente no corpo do indivíduo durante toda a vida ou não, beleza? Agora, toda a glândula ela vai ser formada a partir do epitélio de revestimento, ok, pessoal? Cujas células proliferam e invadem o tecido conjuntivo propriamente dito subjacente, né? Então, você vai ter uma camada de células formando o epitélio, o tecido. Abaixo do tecido, você tem algo preenchendo o espaço. Esse algo que preenche o espaço é o que chamamos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo também é chamado de tecido conectivo, beleza? Porque ele conecta uma estrutura na outra. Ok, pessoal? Então imagine assim, você tem na parte superior o tecido epitelial, embaixo o tecido conjuntivo e embaixo o músculo. Então, entre o epitélio e o músculo, você vai ter um tecido conjuntivo, ok? Se você pegar, por exemplo, um pedacinho de uma carne de porco, né? Se você fizer um corte lá e uma carne de porco qualquer, você vai ver a pele em cima, beleza? Uma gordurinha no meio e embaixo vem a carne, beleza? Então, um corte aí de uma carne de porco, você vai ver a pele, uma gordurinha e a carne, perfeito? Então, a pele, na parte mais superior, mais superficial, é o tecido epitelial. Abaixo do tecido epitelial, você tem o tecido conjuntivo. Entre eles, o adiposo, que é aquela gordurinha, beleza? E embaixo você tem a musculatura. Então, sempre abaixo de um tecido conjuntivo ou conectivo, quer dizer, sempre abaixo de um tecido epitelial, você vai ter um tecido conjuntivo, também chamado de tecido conectivo. Beleza, pessoal? Bom, uma vez que a glândula ela está formada, basicamente nós temos 3 tipos de glândulas, beleza? 2 delas estão representadas aqui nessa imagem. Nós temos
a glândula que é endócrina e nós temos a glândula que é exócrina, tá? Então, se você observar a imagem aqui, fica claro para vocês do que eu estou falando. Eu tenho aqui ó, uma camada de células que forma, né, o tecido epitélio. Só que esse epitélio agora ele é de secreção. É o epitélio que produz uma substância e lança para fora do corpo. Ou produz uma substância e lança em vasos sanguíneos que estão em torno desse tecido, ok? Então, a diferença entre um tipo de glândula e outro é que a glândula endócrina, ela vai produzir substâncias e vai lançar essas substâncias na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai transportar para algum lugar do corpo, beleza? Já na glândula que é exócrina, as substâncias que são produzidas, elas são lançadas em um ducto, e esse ducto vai lançar essa substância para fora do corpo ou dentro de uma cavidade, perfeito? Então, nós temos algumas cavidades no corpo, por exemplo, cavidade bucal, cavidade nasal, nós temos o estômago, que é uma cavidade, o intestino, que é uma cavidade, perfeito? Então, as glândulas que são exócrinas, elas lançam substâncias para fora do corpo ou dentro de uma cavidade. As glândulas que são endócrinas lançam substâncias na corrente sanguínea. Ok? Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhada direitinho aqui agora, como que se forma uma glândula, tá? Então, eu tenho um tecido epitelial, beleza? Então, observe aqui, ó, a camada mais externa, nessa primeira imagem, é um tecido epitelial. As células do epitélio ou do tecido epitelial, elas são programadas geneticamente, certo? Para mergulharem, irem crescendo para dentro do tecido conjuntivo que fica aqui embaixo. Ó. Então, você tem um tecido conjuntivo preenchendo um espaçozinho aqui. As células do epitélio, que estão na parte superior, elas vão mergulhando, isso é programação genética, tudo bem? Do DNA dessas células, e elas vão mergulhando para dentro do tecido conjuntivo. Quanto mais essas células mergulham para dentro do tecido conjuntivo, elas vão se especializando, elas vão se modificando, certo? O que pode acontecer com essas células que mergulharam no tecido conjuntivo? Elas podem criar um ducto, beleza? Então, elas criam um buraquinho entre as células que formam o epitélio, tá? Que nós chamamos de canal de eliminação de secreção, beleza? Ou simplesmente ducto, certo? Esse ducto tem uma ligação com o ambiente externo, beleza? Caso isso aconteça, ou seja, quando a glândula ela tem uma ligação com o ambiente externo através de um ducto ou de um canal, eu chamo de glândula exócrina. Exo significa fora, crinos, tudo bem? São secreções, ou seja, é uma glândula que vai lançar secreções para fora, beleza? Já quando essas células mergulham no tecido conjuntivo e perdem a ligação com o meio externo, tudo bem? Elas são assim, ó, rodeadas de vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos que ficam passando, né, por essas células que formam a glândula, vão fazer com que as substâncias que são produzidas por essa glândula sejam absorvidas pelos vasos sanguíneos. Então, as substâncias elas vão ficar dentro do corpo do organismo, não serão lançadas para fora, uma vez que a glândula perdeu a ligação com o meio externo, beleza? E daí passa a ser uma glândula endócrina, certo? Endo, dentro, crinos, secreção. Ou seja, agora as secreções vão ficar dentro do corpo do indivíduo. Sempre que falarmos de secreções glandulares, vocês vão lembrar de hormônios, ok? Beleza? Quando falarmos de excreções glandulares, vocês vão lembrar de substâncias que são lançadas para fora do corpo do indivíduo. Então, uma secreção é um hormônio, tá? Uma excreção é algo que vai para fora, beleza? Tranquilo? Ou um suco, por exemplo. Então, secretam-se hormônios, excretam-se sucos e excretas, substâncias que não servem para o corpo do indivíduo, beleza? Então, geralmente temos essa análise. É importante que vocês lembrem disso. Ok, pessoal? Então, basicamente, temos 3 tipos de glândulas, tá? Eu coloquei um resuminho aqui, gostaria que vocês dessem uma lida, mas, de maneira geral, o que eu quis dizer aqui para vocês? Olha só, nós temos as glândulas que são exócrinas. O que é uma glândula exócrina? Certo? Que vai lançar uma substância para fora do corpo ou dentro de uma cavidade.
tá? Que tipo de glândula exócrina nós temos no corpo? As sudoríparas, certo? Que lançam o suor para fora do corpo. E aí o suor, ele vai ser composto por água, sais, minerais, tudo bem? Beleza? E alguns tipos de excretas que não servem para o organismo, tudo bem? Por exemplo, né, a ureia pode ser excretada através da pele também. A ureia ela está contida também na nossa urina, certo? Algumas substâncias, às vezes, proteicas, como a bilirrubina, que é uma substância tóxica produzida a partir da morte das hemácias, também pode ser excretada através da pele, tudo bem? Então, a glândula sudorípara, ela é exócrina. As glândulas lacrimais, né, que produzem as lágrimas, que lubrificam aí os nossos olhos, o globo ocular, tudo bem? Também são exócrinas, você está lançando uma substância para fora do corpo. As glândulas mamárias, a mesma coisa, tudo bem? E as glândulas sebáceas, ok? Que produzem o sebo, que é aquela gordurinha, beleza? Que forma a nossa oleosidade da pele. Tudo bem, pessoal? Certo? E temos, né, aquelas que lançam em cavidades, por exemplo, as glândulas salivares, elas lançam a saliva, bem, que é composta por água, sais minerais e por uma enzima, que é a amilase salivar ou pitialina, tudo bem? Então a saliva é produzida pelas glândulas salivares. Ok, pessoal? Beleza? Então toda aqui a nossa mandíbula, a parte de baixo aqui da nossa mandíbula, existem glândulas que produzem a saliva, importantíssimo aí para o nosso processo de digestão, ok? Então, glândula sudorípara, lacrimal, mamária e sebácea lançam para fora do corpo, beleza? As glândulas salivares lançam dentro de uma cavidade, que é a cavidade bucal. Por isso, glândulas exócrinas. Glândulas endócrinas, agora dentro do corpo. E daí observem, pessoal, ó, glândulas sudoríparas, o suor, lacrimais, a lágrima, mamária, o leite, sebáceas, né? O sebo também, ou a gordurinha, que é a forma oleosidade da pele. E as glândulas salivares, saliva, não tem nenhum tipo de hormônio aqui. Tudo bem, pessoal? Então, o suor é excreta, lágrima é entendido como excreta, tá? Sebo, né, que é a gordurinha da pele, também é excreta. Glândulas mamárias, aí o leite não é excreta, é secreção. Tudo bem, pessoal? E a saliva também é secreção, não é excreta, tá? Depois, glândulas endócrinas. As endócrinas não são substâncias na corrente sanguínea. Essas substâncias geralmente são hormônios. Tudo bem, pessoal? Então, que tipo de glândula, né, vai entrar nesse conceito sendo uma glândula endócrina? A hipófise, que fica no cérebro, tá? Depois, a tireoide, que fica aqui, ó, no meio da garganta, certo, pessoal? As paratireoides também ficam aqui no meio da garganta e as glândulas adrenais, né, que ficam nos rins, beleza? São glândulas endócrinas, lançam substâncias na corrente sanguínea, certo? Não vou abordar aqui quais são os hormônios que essas glândulas produzem, porque não vem ao caso agora. Nós estudamos isso no sistema endócrino, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, observe, ó, sistema endócrino são os hormônios produzidos por glândulas que são endócrinas, beleza? Por enquanto, só guardem quais glândulas são endócrinas e quais glândulas são exócrinas e quais substâncias, né, essas glândulas produzem. Beleza, pessoal? Depois, glândulas mistas são glândulas que possuem uma porção endócrina e uma porção exócrina. Tudo bem? Elas fazem os dois. Por isso são glândulas mistas. Quer dizer que elas produzem substâncias que são lançadas para fora do corpo ou em uma cavidade e produzem substâncias que são lançadas na corrente sanguínea, que daí são hormônios. Beleza? Quais glândulas são assim? Tá? O pâncreas, beleza? É uma glândula mista, porque produz dois tipos de hormônios importantes, insulina e glucagon, que são lançados na corrente sanguínea, e produz o suco pancreático, que participa do processo de digestão, que é lançado no duodeno, beleza? Depois, nós temos os testículos e os ovários, que também são glândulas mistas, porque produzem os testículos, no caso, espermatozoide, que é lançado para fora do corpo do homem, beleza? E produz testosterona, que é um hormônio lançado na corrente sanguínea. E os ovários também, né? Os ovários produzem o óvulo ou ovócito secundário, que vai ser lançado na tuba uterina, certo? Que é uma cavidade, e produz o hormônio progesterona
e outros hormônios também que são lançados na corrente sanguínea. Como eu disse para vocês, o foco aqui agora não são os hormônios e as atividades, mas sim, né, as porções exócrinas, endócrinas ou mistas que as glândulas possuem. Perfeito, pessoal? Beleza? Então, olha só, tá? As glândulas ainda podem ser classificadas de acordo com a forma de secreção, né, que elas realizam. Então, vejam bem, tá? Nós temos as glândulas que são apócrinas, as glândulas que são holócrinas e as glândulas que são merócrinas. Então, observem aqui o desenho. Ó. Eu tenho uma glândula, perfeito? E essa glândula ela tem um ducto qualquer, certo? Essa glândula, por exemplo, ela representa a glândula mamária. Então, o que acontece, pessoal, tá? A glândula mamária é um tipo de glândula que nós chamamos de apócrina. Essas glândulas, elas eliminam a secreção juntamente com parte do seu conteúdo protoplasmático, ou seja, parte da célula vai junto com a secreção. Então, junto com o leite, né, que é secretado pela glândula, você vai ter proteínas, você tem o tal do colostro, tudo bem? Que são substâncias protoplasmáticas que fazem parte do citoplasma da célula. Isso desgasta um pouco essa célula e faz com que essas células da glândula mamária precisem se reconstituir constantemente. Tudo bem? Então, junto com a secreção, junto com o leite, vão proteínas, vai o colostro, certo? Vai também um pouco de lipídios, certo? Essas substâncias fazem parte do citoplasma da célula. Então, junto com a secreção, nós temos também a eliminação de substâncias protoplasmáticas que estão no citoplasma da célula. Proteínas, carboidratos e lipídios, beleza? Isso desgasta a célula e faz com que as células que formam a glândula, né, ou o epitélio glandular, precisem se reconstituir, se regenerar constantemente. Beleza? Segundo tipo de glândula que nós temos, tá? É a glândula holócrina. Beleza? Holo, pessoal, significa inteiro, completo, tá? Então, na biologia é muito importante que vocês entendam sempre prefixo e sufixo, tá? Você vai entender boa parte daquilo que o conceito está abordando. Ok, pessoal? Então, a glândula que é holócrina, holo é inteiro. Então, junto com a secreção, vai a célula inteira. Ok, pessoal? Beleza? Então, essa célula tem que ser reconstituída pelo organismo. Que tipo de célula é assim? Ó? As glândulas sebáceas. As células que formam as glândulas sebáceas são assim. Então, quando você, por exemplo, espreme um cravo, espreme uma espinha, que sai aquela gordurinha junto, você está eliminando as células que formam a glândula. Lembrando, né, que cravos e as espinhas, né, na realidade são parasitos, que pertencem aí ao filo dos artrópodes, mas aí é outro conceito, outra coisa que a gente vai trabalhar mais à frente. Aqui com relação à glândula, toda vez que você espreme, né, que você vai lá, aperta um cravo, aperta uma espinha, você pode estar eliminando também parte da glândula sebácea, que é uma glândula apócrina, desculpa, holócrina, né? Ólos completo, crino, secreção, beleza? Então, junto com a secreção, que no caso é a gordurinha, o sebo vai à célula junto, tudo bem? Então é necessário, tá? A reconstituição desse tecido constantemente, assim como, né, a glândula que é apócrina. Já a glândula que é merócrina, tudo bem, pessoal? Meros, tá? Significa superficial. Então, esse tipo de glândula aqui, pelo próprio desenho, você já está vendo, ó, ela elimina somente a secreção, certo? Então, não há desgaste celular. Essas células, elas não precisam ser reconstituídas. Que tipo de glândula é assim? Salivar e sudorípara, né? Então, as glândulas salivares, que produzem a saliva, e as sudoríparas, que produzem o suor, tá? Elas não precisam ser regeneradas constantemente, ok, pessoal? Porque elas liberam apenas as secreções que elas produzem, né? E no caso das duas, são glândulas exócrinas, né? No caso, as salivares liberam a saliva na cavidade bucal, certo? E as sudoríparas liberam o suor para fora do corpo do indivíduo. Beleza. Coloquei aqui para a gente ir fechando, né, esse nosso conceito, nosso conteúdo, alguns exemplos de glândulas e a localização, tá? Então, nós temos o hipotálamo no cérebro, beleza? A hipófise, que fica logo abaixo, a tireoide e a paratireoide, certo? Glândulas suprarrenais, aqui, ó, que
ficam acima dos rins, o pâncreas, né, que é uma glândula mista, certo? O testículo, que é glândula mista. Então, as glândulas que estão aqui, pessoal, olha só, o hipotálamo e a hipófise ficam no cérebro, vão produzir substâncias e vão lançar na corrente sanguínea. São glândulas endócrinas. As tireoides e paratireoides também. O pâncreas é uma glândula mista, né? As suprarrenais são glândulas endócrinas e os testículos e ovários são glândulas mistas. Então é importante que vocês caracterizem essa separação. É o foco nessa aulinha que nós tivemos aqui sobre tecido epitelial glandular. Ok, pessoal? Vejam bem, é isso, né, que nós tínhamos para discutir sobre esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido, tudo bonitinho, bem facinho de entender o que é uma glândula, né? Quais são as principais glândulas e as funções que essas glândulas apresentam. Valeu, pessoal? Gostaria que vocês pegassem lá no material de vocês e resolvessem os exercícios da página 260, exercício 1 e exercício 2 apenas, ok? Mais à frente eu vou trazer uma listinha de exercícios para a gente resolver sobre esse conteúdo. Ok, pessoal? Um grande abraço, beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.